Hoje eu tava pensando aqui e acho que eu vou fazer hambúrguer de janta. Mas não é um hambúrguer convencional que as pessoas estão acostumadas a comer no Brasil, que é com pão, salada, essas coisas. Não. É um hambúrguer que a gente come com arroz. Eu sei que você deve estar pensando, ai que loucura. Mas não, é muito gostoso. Tá? E é fácil de fazer e principalmente é barato, porque como eu sempre falo, não adianta a gente inventar uma receita que é gostosa, que é prática, mas pesa no bolso, né? Principalmente para quem tem filho, a gente tem que economizar mesmo, né? Tem que fazer coisas que estão de acordo com o nosso orçamento. E neném tá guardando o livro? Ai, que bonitinho, tá guardando o livro. Você quer pegar outro livro? Ele quer pegar outro livro. Quer pegar outro livro, meu amor? Qual livro que você quer? Ai, você quer esse livro. Você quer pegar esse livro. Ele adora esse livro. Lino. Naquela manhã, Lino acordou triste. Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Lua era uma coelhinha branca com uma luz que acendia na barriga toda vez que ela dava risadas. Lua gostava de apostar corrida. Lua inventava músicas legais. Lua contava lindas histórias antes de dormir. Lino e Lua sempre estiveram juntos, desde que vieram da fábrica de brinquedos. Mas agora, Lua havia sumido. Lino perguntou por ela a todos os seus amigos. Aqui onde moramos é assim, disse um deles. De repente, alguém desaparece. O tempo passou e os dias pareciam não ter fim. Até que no piscar de olhos, Lino foi colocado em uma caixa. Ele pensou que iria desaparecer para sempre. Mas, quando a caixa abriu, Lino encontrou uma menina que se chamava Estrela. Lino não sabia explicar, mas achou aquele nome encantador. Estrela brincou com Lino. Os dois rodopiaram de mãos dadas até ficarem tontos de se deixar cair no chão de tanto rir. Lino aos poucos se acostumou com aquele jeito divertido de Estrela ser. Uma noite, entre tantas rodas e rodopios, voltas e reviravoltas, a menina decidiu fazer uma surpresa para o seu melhor amigo. Antes de dormir, disse ela, vamos escutar o que a Lua tem para nos contar? Lino ficou surpreso. Fazia tanto tempo que não escutava aquele nome. Será que Lua era feliz? Ele pensou. Estrela apagou a luz do quarto e abriu a janela. Lino quase não acreditou no tamanho da sua felicidade. Lua estava ali, com a barriga brilhando no meio daquela escuridão. Lino não escutava as risadas de Lua, mas tinha certeza de que ela também era feliz. Porque todas as noites, enquanto Estrela sonhava, Lino via pela janela Lua iluminada. Às vezes, ela até parecia sorrir no céu. Eu sei. Eu sei que por você a mamãe lê esse livro 350 vezes. Mas vamos lá. A gente lê tanto livro, lê todo dia que a gente acaba decorando. E é um livrinho interessante, é fofo. Conta a história de uma coelhinha e de um porquinho que eram amigos. Aí a coelhinha ela desaparece, porque na verdade eles moram em uma loja de brinquedos. Então provavelmente ela foi comprada. Olha que fofo. Mas aí ele aprende a lidar com a perda. Então deixa ela começar a fazer janta, porque eu sou lerda. Só vou colocar um aventalzinho aqui, porque cozinhar sem avental já viu, né? Suja toda a roupa. Então vamos lá. Então, deixa eu te falar os ingredientes. Você vai usar carne moída bovina, tá?
eu uso 3 bandejinhas, porque o povo gosta de comer o hambúrguer assim, um pouco grande. Então eu uso geralmente 400 gramas de carne moída. Aí você pode usar também essas misturas prontas para colocar no hambúrguer. Aqui vende, tá? Que é para facilitar a nossa vida. Porque cortar a cebola miudinha, fritar, esperar ela esfriar para colocar no hambúrguer, então leva um pouco de tempo. Para de bater a porta, por favor. Aí, você pode usar essa misturinha, mas se você não quiser usar a misturinha, eu tô brava, viu? Eu tô muito brava com ele, porque ele tá com uma mania agora de pegar a porta e fechar com tudo. Bam! E abre de novo, e fecha, bam! E bate. E começou a quebrar a porta. Você pode. Tô muito brava. Mas pode ver que eu falo brava com ele, ele para na hora, né? Já foi lá pra cima, já sentiu o poder da minha ira só na minha voz. E já vazou lá pra cima. Então, como eu tava falando, tem a misturinha pronta. Se você não quiser usar a misturinha ou não encontrar, enfim, se você não tiver na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai pegar a carne moída e vai colocar 2 ovos, se for 400 gramas de carne moída. Vai colocar sal, pimenta, alho, cebola e noz moscada. Esse é o tempero que eu uso, tá? Aí você vai misturar bem. Quando você misturar bem, você vai colocar panko, que é para dar a forma, para tirar a umidade, para você poder fazer os bolinhos assim bonitinho. Porque se você não coloca o panko, fica melequento e não dá para você fazer as bolinhas bonitinhas, porque vai grudar na sua mão, não vai ter uma forma. Então você precisa colocar o panko, tá? O panko, para quem não sabe, é farelo de pão. Não é farinha de trigo, pelo amor de Deus, não coloca farinha de trigo, tá? É farelo de pão, tá? Panko. Eu tô explicando, né? Porque vai que tem gente que não sabe o que é. Então, é aquele farelo de pão para tirar a umidade. Aí você faz as bolinhas e frita no azeite, tá? Não é fritar de colocar, jogar no óleo, não, tá? Você vai colocar uma colherinha de azeite na frigideira e vai colocar os hamburguinhos. Aí, olha aqui, ó. Fica assim, ó. Igual essa foto que tá aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Fica mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aí, como acompanhamento, você pode colocar cenoura, batata e alguma coisinha verde pra dar uma corzinha, né? Porque é bom colocar uma coisinha verde. Você pode colocar... O que tem aqui? É pimentão. Você pode colocar pimentão, ou você pode colocar aspargo, que fica bom também. Eu recomendo. Então, vamos para a receita. Vamos fazer. Eu vou aproveitar que o neném, ele foi lá pra cima. Porque quando ele tá aqui, ele fica mexendo em tudo, fica entrando aqui, fica passando aqui, fica abrindo a gaveta. Ai. Gente, ter filho é assim, tá? Não adianta a gente se estressar. Hoje eu tava no mercado, eu fui no mercado comprar... O que eu fui comprar no mercado? Eu fui comprar alguma coisa que agora eu não tô lembrando. Eu fui comprar uva, porque ele gosta muito de uva. Aí, chegando no caixa, ele começou a me puxar, porque agora ele não fica mais no carrinho. Todos os supermercados aqui tem carrinho pra você colocar o bebezito ali sentado e fazer suas comprinhas, né? Ele não quer parar no carrinho. Ele levanta do carrinho, ele pula do carrinho, ele escorrega pelo carrinho. Eu coloco o cinto, fecho e ele dá um jeito de escapar. Eu não sei como, ele escapa. Aí ele escapa do carrinho e começa a correr. Correr pelo mercado, eu tenho muito medo disso. Não que alguém vá roubar ele, não. O medo não é de sequestro. O medo é que ele saia correndo e se perca e vai para o estacionamento. O estacionamento é um lugar muito perigoso. Então, o que eu fiz? Eu encontrei agora um jeito que é de colocar um acessório na mãozinha dele, que prende a mãozinha dele em mim. Olha que legal. É um acessório que prende a mãozinha dele, que é uma cordinha, e fica preso aqui. Eu coloco aqui, ó. Eu uso bolsa aqui de trás, porque se eu não posso usar essas bolsas aqui de lado, porque com criança não dá, né, gente? Você tem que segurar a criança, não dá pra segurar a bolsa. Então eu tenho que usar essas bolsas de... Como que chama?
Eu não sei como que fala em português, mas deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui. É bolsinha de alcinha, eu não sei como que fala, sabe? Porque não tem como eu usar bolsa de mão. Porque eu tenho que segurar o meu filho, eu tenho que correr atrás dele. E bolsa de mão você tem que segurar a bolsa. Então não dá, sabe? Eu faço assim, ó. Eu uso essas bolsas aqui, ó. De alcinha aqui que fica nas costas. Aí eu fico com as mãos livres. Aí, pra ele não ficar fugindo, né? Tem aqui um acessório que eu coloquei na minha bolsa. Eu coloco na minha bolsa, tá vendo? É preso aqui, ó, na alcinha da minha bolsa, aqui atrás. Aí vem aqui, que você pode segurar. E tem essa partinha aqui, ó, que você coloca no pulso dele, assim, ó. No pulso dele. Tá vendo? Aí ele não foge de mim. Ele fica, quer dizer, ele foge assim, 1 metro, mas mais do que isso ele não foge. Então, é ótimo, tá? Aí eu coloquei a alcinha aqui na mãozinha dele, ele ficou puxando, sabe? Igual, sei lá, cachorro que tava querendo... Sabe aqueles cachorros que você coloca a coleira nele, ele fica tão desesperado pra ir passear, que ele fica puxando, aí você fica lá... É assim que eu tava, né? Aí eu tava na hora de pagar, eu preciso disso. Eu sei, gente, que vai ter gente que vai falar, ai, mas isso aí é feio, não é legal, as pessoas vão olhar com maus olhares. Gente, necessidade. Tá, se eu ficar me preocupando com os olhares das outras pessoas, o meu filho, ele pode sair correndo, ele pode ser atropelado. Então, a gente tem que ter, assim, consciência, tem que ter segurança. Ah, mas as outras pessoas vão pensar isso. Gente, é isso. As pessoas que pensam, que julgam, o problema tá na pessoa, não tá na gente. É isso que eu penso. Aí, eu preciso pagar, eu preciso tirar, assim, minha bolsa. Eu preciso pegar minha carteira, pegar o meu cartão, passar, tal. Nisso, não tem como eu ficar segurando a mão dele, porque ele vai ficar me puxando, sabe? Então eu coloco isso aqui e pronto, resolve o problema. Só que daí ele ficou puxando. E tava aqui do meu lado o carrinho de compras. Enquanto ela tava passando, a cesta de compras tava aqui, mas o carrinho de compras tava aqui. Ele ficou puxando, ele caiu pra trás e o carrinho caiu em cima dele. E eu lá, sabe? Pegando minha carteira, pegando meu cartão, passando lá. E a atendente, ele caiu, mãe, ele caiu. Tá, ele sempre faz isso. E fui lá, paguei, e ela, meu Deus, nossa, como que você é calma? Como que você não se apavora? Eu falei pra ela, ele sempre faz isso, eu já tô acostumada. Ela, nossa, mas é incrível, como que você já tá tão acostumada com ele que você não se apavora? Eu falei, não, eu não me apavoro mais, sabe? Foi a época. Eu me apavorava na minha primeira experiência como mãe, né? Porque o Tatsuki, ele era também impossível. Não tinha quem segurasse aquela criança. Então, ele caía, eu ficava, meu Deus! Então, assim, quando você faz isso, a criança, ela pode nem ter doído. Mas quando a criança cai, você faz, ela já começa a chorar. Se você ignora, a criança, ela pensa, não adianta eu fazer show. Não adianta eu fazer show, não adianta eu fazer drama, porque minha mãe nem viu cair. Então é assim agora, meu filho cai, eu tô assim, tô lá, ó, tô lá passando cartão, tô fazendo isso, né? Aí o que aconteceu? Ele caiu pra trás, o carrinho caiu em cima dele, ele simplesmente olhou pra mim, olhou pro lado, viu que ninguém deu bola, ele levantou sozinho, levantou o carrinho e pronto, ficou lá, esperando eu terminar de pagar. É assim, agora é assim, sabe? Não adianta mais você ficar se estressando. Não se estressa. E uma coisa que eu aprendi também, né, com psicologia infantil, é que a gente também não deve se apavorar quando a criança faz essas coisas, porque o nosso grito, às vezes, apavora a criança. Não é só questão também de eles fazerem drama, é que acaba também apavorando a criança. Às vezes, com o nosso grito, ela acaba sentindo, ficando mais sentida ainda. Então, é bom a gente não gritar. Tá? Tenta aí segurar. Eu sei que às vezes a criança faz uma coisa, a gente acaba soltando aquele berro, né, de susto. Então, é bom a gente tentar se controlar. Então, vamos lá. Né? O que eu vou fazer? Primeiro preciso lavar arroz. Eu não lavei arroz ainda. Preciso lavar arroz. Arroz demora 1 hora pra ficar pronto. Então, deixa eu lavar o arroz. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui os ingredientes
Aqui eu já temperei a carne com os ingredientes que eu falei: sal, pimenta, alho, cebola, noz moscada e 2 ovos. Eu já deixei aqui misturadinho para fazer as bolinhas para fazer o hambúrguer. E aqui são os acompanhamentos que eu vou usar. Hoje eu vou usar brócolis, cenoura e batata doce. Você pode usar o legume que você preferir. Eu vou usar esses e eu vou saltear eles aqui na frigideira. Aqui eu tô fervendo água para fazer uma sopinha. Eu vou fazer misoshiro de algas e tofu, que todo mundo ama. E eu já deixei aqui separadinho. E agora eu vou colocar os legumes para cozinhar no vapor antes de saltear eles na frigideira. Vou aproveitar que o neném tá ali entretido ali com a televisão, né? Porque depois que ele perde o foco dele, ele vem aqui na cozinha e começa a me atazanar. Então eu pego aqui o meu steamer para cozinhar os legumes a vapor, que é ótimo. O steamer, ele mantém o nutriente dos alimentos e não faz uma sujeirada que a gente ia fazer se fosse ter que cozinhar na panela convencional. A gente só coloca aqui. Eu vou começar pela cenoura porque ela é mais dura, então ela demora um pouquinho mais. Demora mais, mas é 3 minutos, né? 3 minutos ela já fica molinha. Coloca aqui bonitinho no steamer e coloca só um pouquinho de água, né? Porque vai cozinhar no vapor. É só um pouquinho de água. Aí tampa aqui e vamos levar para o micro-ondas. E vamos colocar por 3 minutos. A batata doce e o brócolis é menos, em 1 minutinho já fica pronto. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite na frigideira para poder saltear. Mas é só uma colherinha, tá? Não é para encharcar. Coloca só uma colherinha e eu uso um pouquinho de manteiga também para saltear e fica maravilhoso. E enquanto isso, pra gente não perder tempo, enquanto a cenoura ficar pronta, eu vou aproveitar para lavar um wakame, que são algas. Eu já deixei aqui de molho na água para ele voltar, porque a gente compra seco, tá? É hidratado. E tem gente que não sabe e acaba colocando ele seco mesmo na sopa, que não deve, tá? A gente deve primeiro voltar ele ao normal com água, dar uma lavadinha antes e só depois jogar ele na sopinha, tá? Porque tem bastante iodo. E deixa eu aproveitar também para terminar o que eu tava falando em relação aos perrengues que eu passo. Para você que tem filhos, levar como uma dica, e para quem não tem, já ficar esperto, né? E para quem não tem e também nem quer ter filhos, sempre tem alguém na família que tem uma criança em casa, que tem um primo, que tem um sobrinho. Então é muito importante a gente ter um pouco de conhecimento, até mesmo para tentar ajudar essas pessoas. Porque, como eu sempre falo, julgar é muito fácil, tá? Mas ajudar que eu falo não é dar pitaco no jeito que a outra pessoa cria os seus filhos, não, tá? Isso é se intrometer. Ajudar é perceber a dificuldade do outro sem ser intruso, né? E chegar na pessoa com humildade e contar o que você sabe que pode ajudar a pessoa, tá? Jamais chegar na pessoa com arrogância, que a pessoa deve fazer isso, deve fazer aquilo, porque isso é se intrometer. E a mãe da criança também, ela vai ficar chateada, porque ninguém gosta de receber a ordem de alguém que nem sabe o que ela está passando. Por isso, é muito importante tomar cuidado com as palavras, porque mesmo que a intenção seja a mesma, a forma que a gente fala pode comprometer muito a forma que a outra pessoa capta. Por exemplo, se eu visse uma mãe que eu conheço toda estressada, berrando, batendo nos filhos, eu chegaria nela e falaria assim, ó: mãezinha, você tá muito nervosa. Você precisa se acalmar e respirar, porque a criança tá te tirando do sério, tá? Eu sei que você é mais do que isso. Para você ter chegado nesse ponto é porque você realmente tá passando por muito estresse. Eu sei, tá, que você não pediu a minha opinião e a minha intenção não é me intrometer na sua vida. E principalmente na criação dos seus filhos, porque cada mãe conhece o filho que tem. E eu também sou mãe
E eu entendo perfeitamente quando a gente entra em um estado de fúria. Mas berrar desse jeito com a criança só vai desgastar o seu estado emocional. Porque quanto mais a gente grita, menos as crianças ouvem. E quanto mais a gente grita, menos respeito elas têm pela gente. É triste, mas é verdade. Então, eu falaria assim, né? Sem ser arrogante, sem querer dar lição de moral na pessoa, porque uma mãe estressada, olha, ela precisa de apoio, ela não precisa de julgamentos. Se ela grita, é porque ela está no limite dela. Se ela bate, é porque ela não sabe que bater não melhora. Pelo contrário, quando você bate na criança, além da criança continuar desobediente, ela ainda acaba se tornando agressiva. Porque criança que apanha acaba aprendendo que bater resolve. E esse é um hábito muito difícil de consertar depois. É um grande erro achar que a criança só vai te obedecer se ela apanhar. Que o seu filho só te escuta na base da porrada. Porque não é bem assim. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas Lilica, se eu falo com calma, ele não me ouve, ele não me obedece. É claro, você passou tanto tempo descendo o cacete que quando você falar calma, é claro que seu filho não vai obedecer. É uma questão de costume. Do mesmo jeito que a criança se acostumou com os gritos, com os berros, com os tapas, ela também vai levar um tempo para se acostumar com a sua voz calma e tranquila quando você der uma ordem para ela. É aquilo, a pessoa grita, bate 500 vezes. Aí ela fala uma vez calma com a criança não obedece. Aí ela fala, tá vendo? Só obedece na base do grito. E não é assim. A gente tem que procurar manter a calma para colher os resultados lá na frente. E como eu estava falando no começo do vídeo, quando meu filho cai eu não me apavoro, é questão também de experiência. Porque no meu primeiro filho, eu confesso, eu também me apavorava quando ele caía. Eu também me desesperava com qualquer tombinho. Hoje, o meu filho mais novo cai, eu não entro em pânico. Ele mesmo cai, ele mesmo se levanta. E ele cai todos os dias, o tempo todo. Eu vejo ele fazendo coisas absurdas que outras pessoas não veem. Então, é normal que elas se apavorem e eu não. Porque elas não estão acostumadas de ver o terror que ele causa. Quando a gente vê uma criança fazendo algo, subindo em algo e a mãe tá lá tranquila, olha, não é porque a mãe não se preocupa com a criança. É porque essa mãe já viu de tudo. E essa mãe conhece até onde a criança é capaz de aprontar. E ela sabe que o que a criança está fazendo naquele momento ainda não é o limite dela. Agora, se a criança for quietinha, que não tiver o costume de subir em nada, de repente ela sobe em uma cadeira alta, você pode ter certeza que essa mãe vai se preocupar e vai lá tirar a criança de cima. Agora, se a criança já estiver acostumada a fazer isso, for aquela criança que sobe em tudo, que pula, que dá cambalhota, que faz acrobacia em cima da mesa, é claro que a mãe não vai se apavorar de ver ela subindo em uma cadeira. É por isso que a gente que está de fora, a gente nunca deve julgar. O meu filho, por exemplo, ele sobe nas coisas, ele pula, ele cai, ele levanta, ele faz de novo. Assim, a minha expressão facial nem muda. Porque eu já vi ele fazer de tudo nessa vida. E nada que ele faça mais me assusta. A gente deve sim procurar manter a calma e não se apavorar. Mas quando eu digo manter a calma, eu me refiro a criança levar esses tombinhos, tá? Eu não tô me referindo a, por exemplo, coisas mais graves. Como, por exemplo, cair de um lugar alto, ou se machucar, ou se queimar. Se a criança se machuca, a gente deve sim socorrer imediatamente. Quando eu falo de não se apavorar quando a criança cai, eu me refiro a esses tombinhos que elas têm na nossa frente e às vezes a gente acaba dando um berro. Mas quando é algo mais grave, a gente tem que levar imediatamente para o hospital. Igual, o Haruki, ele fraturou o dedinho dele da mãozinha quando ele tinha 1 aninho. Nossa, na mesma hora eu chamei a ambulância.
Porque eu imaginei que talvez ele pudesse ter fraturado o dedinho. E realmente, ele conseguiu fazer essa façanha. E teve outra vez também que ele deu um pulo em cima do sofá. E olha, não tinha nada em volta. Ele simplesmente deu um pulinho no sofá. E bateu o zoinho na janela. O que aconteceu? Cortou a pálpebra dele. Ó, não sei como que aconteceu. Porque não tem nada pontiagudo na janela. Mas vai saber o que eles fazem. Aí ele cortou a pálpebra. E dessa vez eu também voei pro hospital. E dessa vez ele levou 3 pontinhos. Por isso eu falo, o importante é a gente agir na hora. Se o seu filho sofre uma queimadura, ou uma possível fratura, ou ele se corta, ou ele come algo que não seja comida, tem que levar para o pronto-socorro imediatamente. É diferente de quando a criança cai de bunda, escorrega aí na sua frente. E os meus filhos, eles são extremamente travessos. Eles não param quietos nem por um segundo. E o mais novo agora, ele parece que virou candidato de maratona. Ele só quer saber de correr. E o tempo todo. Ele não cansa. É assim, incrível. E para ele não fugir de mim, como eu disse, eu tenho que usar um acessório que prenda ele em mim. No irmão dele, quando tinha a idade dele, era a mesma coisa. Eu colocava uma mochilinha de ursinho nele que tinha uma cordinha que prendia na mochilinha e eu ficava segurando a outra pontinha para ele não fugir de mim. O meu marido, quando eu comprei, ele não gostou não. Porque ele falou que parecia uma coleirinha, mas não parece, viu? É uma mochilinha muito bonitinha, se você quiser até te mostro qualquer dia. Que era de ursinho e tem uma cordinha para você segurar. E eu falei para ele, olha, eu entendo a sua opinião, mas quem sai com ele sou eu. Quem passa apuros com ele sou eu. Ele foge de mim, ele corre de mim, vai para o estacionamento. E estacionamento é um lugar muito perigoso, porque ele pode ser atropelado, porque ninguém anda devagarzinho no estacionamento. A regra é, quando você estiver em um estacionamento, você ande a 10 km. Mas, sério, ninguém obedece. Ninguém anda 10 km quando está no estacionamento, que deveria andar. As pessoas geralmente andam 30. Então é muito perigoso. Se uma criança passar correndo, a pessoa ainda pensa, estacionamento é seguro. Ninguém vai imaginar que uma criança vai passar ali correndo, né? Então é muito perigoso a criança ser atropelada. E nos carrinhos de compra, que a gente coloca a criança para fazer compra, o raro que ele não fica de jeito nenhum. Ele escorrega igual quiabo. E eu preciso fazer compras. E eu não tenho com quem deixar. E é por isso que eu tenho que levar ele junto comigo. Então, eu uso essa mochilinha sim. Porque assim, se eu ficar me preocupando com os olhares maldosos das outras pessoas, sério, eu não saio de casa. Porque as pessoas que julgam, elas não conhecem a nossa necessidade. Eu me lembro até de um programa de TV que eu assisti uma vez, faz tempo, sabe? Que mostrava a vida de uma família. Era uma família linda, uma família unida. E os pais dessa família também eram uns amores. A mãe se chama Courtney e o pai Eric. E eles são de Alabama, nos Estados Unidos. Eles se conheceram quando eles eram bem jovenzinhos, é muito fofa a história deles. Aí eles começaram a namorar. Eles eram adolescentes ainda quando começaram a namorar. Aí depois de um tempo, eles se casam e têm um filho. Mas o sonho deles era ter uma família grande. Só que, depois desse filho que eles tiveram, a Courtney não conseguia mais engravidar. Então, eles resolvem fazer um tratamento de fertilidade. E com isso, a Courtney, ela consegue engravidar. E ela engravida de gêmeos. Que é uma coisa que pode acontecer quando se faz um tratamento de fertilidade. Então, eles ficaram com 3 meninos. Só que eles queriam ter mais filhos. Que é uma coisa que eu acho que a gente não deve julgar. Porque se o casal tiver condição financeira e psicológica para isso, eles podem ter quantos filhos eles quiserem ter. Tá? Não tem problema nenhum.
o casal ter vários filhos, sendo que eles podem ter. O problema é de gente que quer ter um monte de filho, mas não tem dinheiro para sustentar. Aí é que não é muito inteligente. Mas se você tem condição financeira, tem condição psicológica para ter vários filhos, para que não? E eles tinham dinheiro suficiente para dar uma vida boa para os filhos deles. Então, não tem problema nenhum, do meu ponto de vista. Eu, por exemplo, adoro ser mãe. Por mim, eu teria uns 5, 6 filhos, porque eu adoro criança. Só que assim, eu não tenho condição financeira para ter 5, 6 filhos. Então, eu não vou ter 5 filhos. Mas se eu tivesse dinheiro, eu teria. E essa família, eles resolvem fazer tratamento de novo porque eles queriam ter mais um filho, né? E aí eles fazem um tratamento para Courtney engravidar, sabendo, claro, que o tratamento pode fazer com que ela tenha gêmeos de novo. É difícil você fazer o tratamento e conseguir ter gêmeos, mas pode acontecer. Eles sempre avisam. Só que assim, eles queriam ter filhos, então vindo gêmeos ou um só, tava ótimo para eles. Mas sabe o que aconteceu? Ela conseguiu engravidar, mas ela teve uma gravidez sextupla. Ela conseguiu engravidar de 6 bebezinhos. O que é uma raridade. É um milagre, pra falar a verdade. Uma bênção. Porque não é com tratamento que você vai conseguir ter uma gestação múltipla. A pessoa que pensa, eu vou fazer tratamento porque eu quero ter gêmeos. Não é assim. A pessoa pode engravidar e pode acontecer de ter uma gravidez múltipla, mas não significa que vai acontecer. Você pode até conseguir ter gêmeos, trigêmeos, mas é raro. E o que aconteceu com ela foi algo tão milagroso que esse programa de televisão, ele ficou conhecido com o nome 6 de uma vez. Porque ela conseguiu ter os 6 filhos dela da mesma gravidez. E todos nasceram saudáveis. O que é mais raro ainda. Porque, geralmente, quando você tem uma gravidez múltipla, a gravidez acaba se tornando uma gravidez de risco. Quando você tem 2, já é de risco. Então, você imagina de 6. Alguns bebezinhos poderiam morrer durante o parto. Mas isso não aconteceu. Todos os bebezinhos nasceram. E nasceram todos bem. Nasceram todos com 1 quilinho. 1 quilo. Imagina. E todos nasceram bem. E mesmo assim, eles sobreviveram. É um programa muito lindo. Que mostra o dia a dia deles. E por que eu tô comentando isso? Eu tô comentando isso porque teve um episódio que eu assisti que eu me lembro que eu me identifiquei com esse episódio. E foi quando essa família resolveu levar as criancinhas no parque. Eles queriam um parquinho. Só que pensa, são 6 bebês. Então imagina, foram os pais da Courtney, da mamãe, que também eram os amores. No caso, a vovó e o vovô. E a babá. Só que assim, são 6 crianças. Não tem como dar conta de 6 bebês. Então o que eles fizeram? Eles colocaram essas mochilinhas, a mesma mochilinha que eu uso com cordinha, nos 6 bebês. E foram passear com eles no parquinho. E olha, coisa mais fofa do mundo, ver os bebezinhos interagindo com a natureza. Eles amaram o passeio. E eles foram passear no parquinho, né? Só que aconteceu algo inusitado. É aquilo, sabe, que eu falo? Preconceito não tá na nacionalidade. O preconceito tá na pessoa. Uma coisa que eu sempre deixo muito claro isso. E o que aconteceu? Quando eles estavam lá, todos alegres, felizes, passeando no parquinho, se divertindo, lá nos Estados Unidos, as pessoas que passavam e viam as criancinhas com as mochilinhas, ficavam olhando para eles. E olhando, não assim, ai que bonitinho, eles olhavam feio, com um olhar assim, julgador mesmo. E outras pessoas até chegaram a comentar, até apareceu no programa. Coisas do tipo, nossa, que horror, eles tratam os filhos como se fossem cachorros, como que pode? Que pais são esses?
E esses comentários, eles comentaram muitos pais, óbvio, né? Porque é chato. Ai, essa batata doce aqui, ela deu uma queimadinha, então eu não vou usar ela. Vou usar só essas duas aqui. Essas duas que queimaram eu vou deixar pra lá. Então, como eu tava falando, é muito chato você ouvir comentários desse tipo. E eu entendo quando a gente tá fazendo uma coisa que é preciso, mas as outras pessoas veem com maus olhos. É horrível o jeito que as pessoas julgam. E nesse episódio ficou muito claro isso. A gente vê que a família é uma família abençoada, uma família unida, que estava todo mundo se divertindo, as crianças inclusive estavam se divertindo, não tinha nada demais. Mas por causa dessas pessoas tóxicas que passaram e ficaram comentando coisas ruins para eles escutarem mesmo, acabou sendo um dia triste para eles. Porque, assim, se você tem um comentário que você sabe que não vai agradar outra pessoa, a regra é simples e única. Guarda pra você. Se você sabe que não é um comentário positivo, um comentário que vai ofender, um comentário que vai magoar, não tem necessidade de você dizer. É uma coisa, sabe, tão simples, mas que muita gente não consegue compreender. E isso não é ser uma pessoa falsa. É que tem coisas que a gente não precisa falar. Não tem necessidade. Tem gente que pensa, mas eu sou verdadeira, eu sou sincera, então tudo que eu penso e falo, eu falo na cara mesmo. Não é bem assim. Porque nem tudo que você pensa, geralmente é verdade. Nem tudo que você pensa, geralmente, vai fazer bem para as pessoas que ouvirem isso. Então a pessoa acha que ela tem que falar tudo que ela pensa. Até coisas tóxicas, porque ela é uma pessoa verdadeira. Não, você não está sendo uma pessoa verdadeira. Você está sendo uma pessoa tóxica, ou uma pessoa inconveniente. Porque se você sabe que aquele comentário vai chatear outra pessoa, e mesmo assim você faz, é porque você quer causar tristeza na outra pessoa. É porque você quer causar raiva na outra pessoa. Quando é criança e faz comentários maldosos, comentários inconvenientes, a gente até releva, né? Porque a criança realmente, ela não entende que aquele comentário vai causar tristeza na outra pessoa. Que aquele comentário vai causar uma sensação ruim, vai causar um trauma na outra pessoa. Mas tirando isso, a gente sempre tem que pensar em tudo que a gente vai falar. Porque as nossas palavras podem sim mudar a vida das outras pessoas. Tem comentários que às vezes a gente faz que a gente acha que é verdade. E a gente fala. Só que machuca a outra pessoa. Porque aquilo fica na cabeça da outra pessoa. As nossas palavras ficam na memória daquela outra pessoa. Aquele comentário ofensivo. Aquele xingamento. E eu lembro também que nesse episódio ficou todo mundo arrasado com as palavras dessas pessoas. E eles nem usaram mochilinha mais. Só que eu acho assim, que o problema estava naquelas pessoas tóxicas e não neles. O problema não estava na família, o problema não estava nos pais, nem nas criancinhas. Eles são pais incríveis, são pais super amorosos, mas que por precaução, eles colocaram essas mochilinhas nos bebês para eles terem mais controle. Porque um bebê foge mesmo. Quem tem um bebê sabe que bebê foge mesmo. A gente pisca, o bebê já se teletransporta para outro lugar. Então você imagina 6 dessas criaturinhas fofas. Eu tô colocando aqui panko para poder fazer as bolinhas, né, para moldar o hambúrguer. E para falar a verdade, eu faria a mesma coisa. Sabe? Na verdade, eu fazia a mesma coisa quando o Tatsuki tinha 3 anos. Eu usava a mochilinha dele. E hoje eu faço também. E assim, eu nem olho pra cara das pessoas. Eu nem olho porque não me interessa. Não me interessa o que elas estão pensando. Nem o que elas estão planejando ali na cabeça delas. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu só tô me assegurando que meu filho não fuja de perto de mim.
e que eu não tenha que me culpar depois pelo resto da minha vida porque o meu filho foi atropelado. A segurança sempre vem em primeiro lugar. A gente não deve ter vergonha de fazer algo para proteger os nossos filhos por se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar sobre isso. Porque o nosso filho é a pessoa que mais precisa da nossa proteção. Nunca deixe o seu filho brincar sozinho. Fala para ele que ele jamais deve ir com alguém conhecido. Eu sei que você deve estar pensando, ele que falou errado. Ela devia ter falado, não pode ir com alguém desconhecido. Não, é conhecido mesmo, você não ouviu errado. Por que conhecido? Porque com estranho, é óbvio que a criança não vai. Então, quem quer fazer mal para a criança, se aproxima dela. Geralmente, é um conhecido. Aquele papo de não fale com estranhos, não vá com estranhos, não aceite balinha de estranhos, é uma coisa que a gente não deve ensinar para os nossos filhos. A gente tem que ensinar que eles não devem ir com nenhum conhecido, que ele não deve aceitar comida de nenhum conhecido, porque é sério, hoje em dia, a pessoa que quer raptar uma criança, a pessoa que quer fazer mal para uma criança, a pessoa que quer envenenar uma criança, ela primeiro se aproxima da criança. Então a criança pensa, mas não é um desconhecido, então tudo bem, porque minha mamãe disse que eu não posso ir com um desconhecido, mas essa pessoa não é uma desconhecida, então eu posso ir com ela. E assim acontece em muitos casos de crianças que são levadas e infelizmente não sobrevivem para contar o que aconteceu com elas. E o suspeito geralmente é alguém que já estava de olho na criança, é alguém que já conversou com ela, alguém que já conhece a família. Então eu sempre falo para o meu filho assim, não vá com ninguém que não seja eu ou o seu pai. Mesmo se a pessoa disser, então eu vim pegar você na escola porque a sua mãe me pediu. Eu falo para ele, não vai, porque eu nunca faria isso. Eu nunca mandaria outra pessoa no meu lugar te buscar na escola. Se você tem um filho ou uma criança na sua família, um priminho, um sobrinho, qualquer criança, não fala para ela não ir com um desconhecido. Fala para ela só ir com a mamãe, o papai, a vovó ou o vovô ou aquela pessoa que você confia muito, aquela pessoa que já convive com a criança diariamente. Para ajudar, escreve o nome das pessoas que você autoriza em um papel, mostra fotos dessas pessoas para a criança entender quem são realmente e explica para a criança que ela só pode ir com essas pessoas. Para ficar bem claro que ela também só deve aceitar comida dessas pessoas. Eu sei que vai ter gente que vai comentar, mas isso é exagero. Não, isso não é exagero, isso é precaução. É por pessoas que pensam assim que tudo é exagero, que crimes acontecem. A gente deve deixar muito bem claro para uma criança que as pessoas que ela pode confiar. Porque muitas vezes ela confia no vizinho, ela confia no tio do supermercado só porque você deu um oi. Ou porque esse desconhecido deu um oi para ela, porque criança é assim. A criança, ela realmente é inocente. Se um desconhecido dá um oi para ela, pronto, já não é mais um desconhecido na cabeça dela. Então a gente precisa mesmo ter muito cuidado, porque o fato de você cumprimentar uma pessoa não significa que ela seja de confiança. E geralmente essas pessoas desconhecidas, elas não são pessoas confiáveis. Até com pessoas da família, na verdade, a gente tem que ficar muito atento. Um tio, um cunhado, né? Reparar as brincadeirinhas, no jeito que as pessoas olham para a criança e evitar deixar a criança sozinha, até com alguém que a gente tem confiança. Porque o fato de você confiar em uma pessoa não significa que essa pessoa realmente seja uma boa pessoa. Significa apenas que você confia nela.
Acontece muito da gente confiar em uma pessoa e só depois a gente descobrir que ela não merecia a nossa confiança. E você que é criança, você que é adolescente e tá se sentindo incomodado com algum parente, conta para sua mãe, ou para o seu pai, ou para alguém que você confia. Porque o abuso não é só o ato em si. O abuso é tudo aquilo que é feito sem a nossa permissão. Por exemplo, uma mão aqui, uma mão ali, uma brincadeirinha sem graça, ficar tocando. Sabe aquela brincadeirinha que você não gosta de um tio? Uma brincadeirinha que você não gosta de um primo, de um cunhado, de alguém que for. Se você tem um parente que fica te tocando, que faz uma brincadeirinha que você não gosta, que você não se sente bem, que você sente assim alguma insegurança, porque no fundo a gente acaba sentindo quando alguém mexe com a gente que aquela pessoa não tá com boas intenções. Se você sentir isso de um parente, perceber olhares diferentes, perceber que a pessoa fica te encarando, fica olhando de uma forma que você percebe que não é como as outras pessoas te olham, conta para sua mãe, ou para o seu pai, ou para alguém que você confia. Porque se você não contar, isso só vai dar oportunidades para a pessoa continuar e para que essa pessoa chegue ainda mais perto de você. Então não tenha vergonha de contar. Se alguém colocou a mão que você não gostou, fez uma brincadeirinha que você não gostou, porque o abuso nunca é culpa da vítima. A vítima não é responsável pelo abusador se sentir atraído por ela. E a gente também tem que ficar muito em alerta, porque as pessoas pensam que o abuso infantil é só com meninas. E não é, tá? Se você tem um filho que é menino, fica de olho também no comportamento das pessoas, principalmente de pessoas da família em relação a esse menino. Eu falo da família porque a família acaba tendo mais contato e por ser da família acaba passando despercebido, por isso que é ainda mais perigoso pessoas da família. Porque exatamente por ser da família a gente acaba confiando. Igual, se o tio da padaria ficar pegando seu filho no colo, você que é mãe, você já vai ficar meio assim. Agora, se é um tio, se é um primo, um cunhado que estiver fazendo a mesma coisa, a gente acaba ignorando. E eu não tô dizendo que todos os tios, eu não tô dizendo que todos os primos vão fazer algo com o seu filho só pelo fato de pegar no colo, tá? Não é isso. Mas que a maioria dos casos de abusos contra as crianças, infelizmente, vem de alguém que é da família, exatamente por a gente confiar. Então, mães, por favor, pensem nisso. E faz hambúrguer aí na sua casa também, fica uma delícia. A turma aqui em casa lambe os beijos toda vez que eu faço. Eu vou deixar a lista da receita aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer também, tá? Você faz uma saladinha também para acompanhar, faz uns leguminhos, que ficou bom demais. Então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui em casa hoje, por ter me ouvido até aqui. E se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, é só falar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!